Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus os abençoe. Estamos aí para continuar nossa exposição da Carta aos Romanos, no capítulo 5, e dessa vez nós continuaremos nossa leitura a partir do versículo 3. Lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho e acompanha aí a nossa playlist com toda a exposição da Carta aos Romanos, desde o capítulo 1 que nós estamos trabalhando ela. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amados, o apóstolo Paulo começa a dizer algo muito interessante, já preparando o povo, ou continuando a preparar o povo, porque já havia perseguição naquela época. Os estudiosos afirmam que a Carta aos Romanos foi uma das últimas que Paulo escreveu antes da sua morte. Então a perseguição aos cristãos já estava ocorrendo há bastante tempo, mas ele ressalta a importância de nós abraçarmos a tribulação. Em que sentido? Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele falou isso no versículo 2. E no 3 ele diz, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, nós vamos ver que em Apocalipse, o Jesus glorificado vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que somente será produzida a perseverança se houver tribulação. Sem a dificuldade, sem a tribulação, nós não teremos a prova de que a nossa fé verdadeiramente foi firmada em Cristo. Amados, quantos irmãos e irmãs nós não conhecemos que quando começa o tempo de dificuldade, quando começam as coisas a darem errado, quando começam as coisas a irem contra o que ele esperava que fosse, ou contra até o que algumas pessoas tinham prometido que seria, aquele irmão, aquela irmã se afasta da fé, diz, estou servindo a Deus, por que isso ou aquilo está acontecendo? Esse tipo de pensamento é uma das marcas dos danos causados pela teologia da prosperidade no nosso meio, onde tudo é a vitória, tudo é o ganho, tudo é o melhor, tudo é o bom e o descanso e o conforto. E, amados, a vida cristã não é assim. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo, nos gloriamos na tribulação. Conforme eu preguei no domingo retrasado, o apóstolo Paulo, quando Paulo e Silas vão para a prisão, eles começam a louvar, eles não estavam esperando que as cadeias fossem se abrir. Eles não estavam nem orando, a Bíblia não mostra esse registro deles orando para as cadeias abrirem. Eles estavam no cárcere inferior e felizes e louvando a Deus porque eles estavam participando dos sofrimentos de Cristo. Eles haviam sido presos injustamente por causa da sua fé e eles estavam na cadeia louvando a Deus porque eles estavam participando da perseguição. Estavam participando da injustiça que Cristo também participou. Esse era o teor da igreja primitiva. Nós observamos a história da igreja, os mártires, nós vamos ver o prazer que eles tinham, não em sentir dor, não em serem torturados, mas eles sentiam prazer em meio à tortura, em meio à dor, porque eles sabiam que aquela dor, aquele sofrimento era uma pequena participação daquilo que Cristo havia sofrido para salvar a eles. E da mesma forma, irmãos e irmãs, nós não podemos temer a tribulação e a perseguição, assim como nós não podemos negá-la, nós não podemos fugir dela, porque é ela que produz a perseverança que nós teremos, que nós precisamos ter em Cristo. É necessário que a nossa fé seja posta à prova. É necessário que a nossa fé seja posta à prova quando nós ficarmos com receio de sermos demitidos de um trabalho por conta de não renunciar à verdade. Quando nós fomos postos à prova por causa dos danos
que podem nos ser causados. Quando nós somos postos à prova, quando nós não renunciamos nossa fé para sermos inseridos naquele grupo de amigos. Nós precisamos que a nossa fé seja posta à prova. E fique atento, meu querido e minha querida, para os momentos onde a sua fé é posta à prova. Fique atento, meu querido e minha querida, nos momentos onde os princípios de Deus são postos à prova no seu coração, para que você possa sair da tribulação aprovado. E ele vai dizer, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ele está dizendo, olha, para nós chegarmos a ter esperança, nós precisamos passar pela tribulação. Ele diz, a tribulação fortalece a nossa esperança. Ela produz esperança em nós. Por que ele está dizendo isso, irmãos? É aí que está a chave desse texto. Porque se nós não começarmos a sofrer neste mundo, nós nunca vamos desejar sair dele. Se nós não desejarmos, se nós não começarmos a sofrer as injustiças e as angústias desse mundo, nós nunca vamos desejar a vida eterna. Se nós não começarmos a experimentar a amargura desse mundo, a injustiça, a maldade, nós nunca vamos desejar a vida eterna. Não é por menos, meus queridos irmãos e irmãs aqui, amigos que estejam nos assistindo, que muitos crentes relaxaram no temor, muitos crentes relaxaram nas suas vidas com Deus, pelo simples fato de não estarem mais sendo perseguidos. A vida está muito boa. Está lá casado, está com um emprego bom, está ganhando dinheiro, está viajando. E aí quando você fala em Jesus voltar e essa vida aqui acabar, ele fala, não, Senhor, espera aí eu completar não sei quantos anos, espera eu viver um pouco mais. E o apóstolo Paulo está dizendo, não tem como vocês terem esperança em Cristo Jesus se vocês continuarem com uma vida boa aqui. Vocês têm que ser perseguidos, porque aí vocês vão parar de desejar esse mundo e começar a desejar a eternidade. Isso é ouro para a tua vida, meu querido e minha querida. Ele diz no versículo 5, a esperança não confunde. Por quê? Porque quando nós temos confiança nesse mundo, nós estamos confundidos. Nós achamos que esse mundo tem alguma coisa de bom para nos oferecer. Nós achamos que a nossa vida vale alguma coisa nesse mundo. Mas ele diz, a esperança da glória de Deus, a esperança da salvação não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E como é que esse amor é derramado? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele diz no versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele está dizendo, olha, como é que você vai se animar para desejar sofrer pelo nome de Jesus? Como é que você vai conseguir se gloriar no meio das tribulações? Sabendo o que Cristo fez por você. Sabendo o quanto Cristo sofreu por você. Sabendo o quanto Cristo padeceu por você. Quando você e eu ainda éramos ímpios. Ou seja, nós estávamos amaldiçoando Deus, nós estávamos rebeldes contra Deus, nós éramos inimigos de Deus e Ele enviou seu Filho para morrer por nós. E morreu por amor. Ele diz, se nós soubermos disso, se nós abraçarmos esta verdade, se nós crermos nessa verdade, nós seremos então, nós estaremos preparados para nos gloriar em meio às tribulações. E quando vier o dia mau, quando vier a dificuldade, nós não vamos mais amaldiçoar. Mas nós vamos louvar a Deus, porque estamos sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Ele diz, porque se nós, versículo 10, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo termina dizendo, olha, amados, nós já fomos reconciliados. O que é nosso da parte de Deus, a salvação em Cristo Jesus, está nos esperando. Por isso que o apóstolo Paulo mais tarde vai dizer, porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele ainda vai dizer ainda, eu prefiro muito mais estar com Cristo. Essa vida aqui é um pouco pior, mas eu ainda tenho uma missão a cumprir. E eu digo para os irmãos, vocês também têm uma missão a cumprir. Nós ainda estamos aqui nesta terra porque temos uma missão a cumprir. E precisamos cumpri-la. É só por isso que nós estamos aqui, porque a vida eterna, que é infinitamente melhor do que essa, nos aguarda. Mas muitas vezes, irmãos, a ausência de tribulações, a ausência de lutas, faz com que a gente comece a lutar e pelejar por coisas que são inúteis. E aí você vê vários irmãos e irmãs caindo nos enredos desse mundo, caindo nas conversas desse mundo, nas esperanças falsas desse mundo, em governos, instituições e coisas e projetos de sucessos. Por quê? Porque falta tribulação. Tempos de paz produzem homens fracos, produzem mulheres fracas. Por isso que nós desejamos, temos que estar alertas, firmes em Deus, vigilantes, para que nós não venhamos a desapegar da fé em Deus e começarmos a nos apegar demais a esse mundo. Que Deus te conserve firme até o dia dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que essa reflexão possa falar ao teu coração. Nós continuaremos na semana que vem. Um abraço, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a tua vida. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira e um ótimo fim de semana. Paz.